Se a gente for bem sincero, existe uma inquietação silenciosa na nossa geração e nas gerações mais novas. Nós não queremos apenas viver, nós queremos viver intensamente, a nossa melhor versão. Não queremos apenas trabalhar, nós queremos propósito. Não queremos apenas amar, queremos uma conexão cósmica. Não queremos apenas existir, queremos viver algo grandioso, transformador, diferente, algo que nos tire da categoria do comum. Existe quase uma ansiedade por experiências altas, por momentos extraordinários, por narrativas épicas sobre nós mesmos. E de forma muito sutil, começa a nascer uma ideia perigosa, a de que a vida comum é pequena demais, que acordar, trabalhar, cuidar do corpo, pagar as contas, sustentar relações é pouco, como se o valor da vida estivesse em outro lugar, em outro nível, em outro plano. Hoje, nós vamos falar sobre a obsessão pelo extraordinário e sobre como, enquanto a gente corre atrás de experiências grandiosas, nós podemos estar, na verdade, perdendo a própria estrutura que sustenta a nossa vida. O meu nome é Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento e espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Eu quero começar essa conversa com uma pergunta simples e profundamente honesta. Por que o ordinário parece insuficiente para nós? O que exatamente nos incomoda na repetição, no ritmo natural das coisas, na estrutura básica da vida? Será que a gente está realmente buscando por algo maior ou, na verdade, a gente está tentando escapar da simplicidade estrutural que sustenta tudo? Talvez a nossa obsessão pelo extraordinário revele mais sobre a nossa dificuldade com a vida do que a gente gostaria de admitir. Por trás dessa busca pelo extraordinário existe uma crença silenciosa que quase nunca é questionada. A ideia de que Deus, de que o divino, de que a luz está lá em cima, que está no êxtase, no arrebatamento, no milagre que rompe a lógica, na expansão que nos tira do chão. Deus estaria na experiência transcendental, no momento raro, na sensação elevada que nos faz sentir que tocamos ou que fomos tocados por algo maior. E sem perceber, a gente começa a associar a espiritualidade com intensidade. Quanto mais alto o estado, mais perto de Deus. Quanto mais incomum a experiência, mais sagrada ela parece. Novamente, quando eu falo de Deus aqui, eu não estou necessariamente falando do Deus bíblico personificado, sentado em algum lugar fora da realidade, observando tudo. Quando eu digo Deus, eu estou me referindo à inteligência da vida, à ordem natural que sustenta tudo, à estrutura invisível que mantém os ciclos, os ritmos e as leis que organizam a vida. Estou falando da inteligência que faz o coração bater em compasso, que organiza as estações, que sustenta a gravidade. Uma inteligência que não é um evento, é uma estrutura, uma lei. E aí eu te faço uma pergunta. E se essa inteligência nunca esteve nos picos? E se o divino não estiver concentrado nos momentos extraordinários que rompem a rotina, mas justamente na ordem que a gente insiste em ignorar? E se Deus não for o que nos tira do chão, mas sim o que sustenta o chão? A gente já falou sobre isso algumas vezes por aqui. Lá mesmo no primeiro vídeo do canal eu falei sobre como a gente começou a se mover em diversos aspectos para mais longe dessa visão de que Deus vive lá em cima, no topo das nuvens. Mas essa visão que foi hegemônica dentro daquilo que construiu o pensamento ocidental por muitos séculos, delineou como a gente entende diversos aspectos da nossa existência. A humanidade associou o alto ao divino. E isso faz sentido do ponto de vista simbólico. A luz vem do céu, o sol está lá em cima, o olhar se projeta para o horizonte. A verticalidade nasce da experiência corporal.
Então, esse símbolo, ele existe, mas o problema é que às vezes a gente confunde isso com moralidade, com diversas outras coisas. Quando a gente olha para a Terra, como ela é, uma esfera, a ideia de um cima absoluto desaparece. A própria cosmologia desmonta essa noção de um topo fixo do universo, porque não existe um ponto privilegiado no espaço. Existe um campo que circunda o planeta inteiro. A Terra está em rotação. E da mesma forma que existe um céu acima de nós, existe também um céu abaixo de nós, porque ele envolve a Terra por todos os lados. Aquilo que para mim é em cima, para alguém do outro lado do mundo pode ser embaixo. Então, transformar a orientação espacial em superioridade moral já é em si uma distorção. Nesse vídeo aqui, a gente falou sobre isso e eu me aprofundei um pouco na lógica do Yin Yang Qi e na história da Tábua de Esmeraldas. Para a gente lembrar um pouco, no Yin e Yang, polaridade nunca foi hierárquica. Luz e sombra são interdependentes. O dia nasce a partir da noite. A expansão depende do recolhimento. O que sobe, inevitavelmente, desce. Não existe supremacia. O que existe é um movimento complementar. Quando a gente transforma polaridade numa escada de valor, a gente rompe a própria dinâmica da vida. Na tradição atribuída à Tábua de Esmeraldas, a ideia de que o que está em cima está embaixo não se trata de afirmar que o alto governa o baixo como algo superior, mas sim que há uma correspondência estrutural entre níveis da realidade. Macro e micro se espelham. Não existe um abandono da matéria, existe uma continuidade. Talvez, então, o erro não esteja no símbolo vertical em si, mas sim na nossa leitura moralizante dele. A gente transformou direção em superioridade, a gente transformou posição em valor. E ao fazer isso, a gente passou a imaginar que o divino está mais próximo do alto do que o baixo, mais próximo do extraordinário do que do ordinário. Mas se não existe um alto absoluto no cosmos, talvez também não exista um plano privilegiado espiritualmente. Talvez o que a gente chama de subir e descer sejam apenas movimentos dentro de uma totalidade que já é inteira. Se luz e sombra são interdependentes, se o que está em cima corresponde ao que está embaixo, se o céu envolve a Terra por inteiro e não ocupa um ponto fixo acima de nós, então o divino não pode estar localizado num topo metafísico. Ele precisa estar na própria estrutura que sustenta o movimento inteiro. E é aqui que eu quero voltar numa ideia central. Talvez Deus não seja um ponto acima da realidade. Talvez Deus seja a própria ordem que mantém tudo em coerência. Teve uma fala que a primeira vez que eu ouvi, ela reorganizou alguma coisa dentro de mim. Foi a Caroline Myss falando sobre a palavra ordinary, ordinário. Ela chamou atenção para algo que em português a gente quase não percebe. Ordinary vem de order. O ordinário é aquilo que está dentro da ordem. Não é o banal, não é o medíocre, não é o sem valor. É aquilo que está alinhado à estrutura que sustenta a realidade. E aquilo mudou muita coisa para mim, porque eu percebi o quanto eu sempre tinha associado o ordinário ao pequeno, quando, na verdade, o ordinário é o que participa da ordem. E ordem aqui não é rigidez moral, não é controle neurótico, é lei da natureza, é ritmo, é estrutura, é limite, é ciclo, é gravidade, é o corpo funcionando dentro do seu compasso. É o dia que começa, amadurece e termina. É a semente que precisa do tempo certo para brotar. É o coração que não pode bater fora de ritmo indefinidamente sem colapsar. A ordem não é opressão, ela é sustentação. O ciclo não é prisão, é continuidade. O limite não é castigo, é contorno que permite a forma. E talvez o que a gente chama de vida comum seja justamente a vida acontecendo dentro dessa arquitetura invisível que mantém tudo de pé. Quando eu comecei a contemplar isso, o ordinário deixou de parecer insuficiente. Ele passou a parecer estrutural, como se o extraordinário
extraordinário fosse um evento raro, mas o ordinário fosse o chão que torna qualquer evento possível. Como se aquilo que está dentro da ordem não fosse menor, mas fosse, na verdade, o que permite que qualquer expansão exista sem desmoronar. O coração bate em ritmo. Se ele sai completamente do ritmo, a vida entra em risco. O corpo tem limite, ele precisa de descanso, de alimento, de pausa. A natureza funciona em ciclos, dia e noite, estações, germinação e colheita. O tempo tem estrutura, ele não se dobra diante da nossa ansiedade. E a vida tem consequências. Escolhas produzem efeitos, ações geram desdobramentos. Isso não é moralismo, isso é coerência. A gente costuma associar a lei à punição, como se ordem fosse repressão. Mas olhando com mais profundidade, a ordem é aquilo que sustenta. A gravidade não é um castigo, é aquilo que permite que os seus pés toquem o chão. O limite do corpo não é uma falha, mas é o que preserva a integridade do organismo. O ciclo não é uma prisão, é a continuidade da vida. Quando a gente tenta viver como se a gente estivesse acima dessas estruturas, o preço não vem como uma vingança divina, ele vem como desorganização. Talvez o divino não seja aquilo que rompe a lei para nos provar poder. Talvez o divino seja a própria lei que mantém tudo em coerência. Não um Deus que suspende a gravidade, mas a inteligência que faz a gravidade existir. Não é um princípio que nos tira do ritmo, mas sim aquilo que torna o ritmo possível. E se for assim, toda tentativa de buscar o sagrado fora da ordem pode ser, na verdade, um afastamento da própria fonte que sustenta a vida. Existe um impulso um pouco sutil que atravessa tudo isso. E ele não é apenas individual, ele é cultural. Especialmente nas novas gerações. Nós fomos educados a acreditar que nós somos feitos para o extraordinário, que a gente veio ao mundo para algo grande, que a nossa vida precisa ser intensa, diferente, fora da média. A gente cresceu ouvindo que nós somos únicos, especiais, destinados a algo maior. E de forma talvez imperceptível, isso pode se transformar numa fantasia, a de que as leis que organizam a vida talvez não se apliquem completamente a nós. Não de uma forma arrogante, talvez até de uma forma meio inocente. A ideia de que nada de realmente ruim vai acontecer comigo, de que eu estou protegido por um propósito, de que a minha trajetória será diferente das demais, de que a minha vida só terá valor se for extraordinária. A gente já falou um pouco sobre isso nesse vídeo sobre cocriação, quando a gente também falou sobre essa ideia de que se você for uma pessoa boa, somente coisas boas vão acontecer com você. E como isso está totalmente fora da ordem da vida. Eu já acreditei nisso. Eu já acreditei que a minha existência só faria sentido se ela fosse grandiosa, intensa, fora da curva, que o comum era pequeno demais para comportar quem eu sentia que eu era. E essa crença me levou a buscar estados elevados o tempo todo, experiências intensas, expansões, momentos altos de consciência. E havia algo muito sedutor nisso, a sensação de estar acima do ordinário, de estar vivendo algo maior do que a vida comum. Mas enquanto eu buscava o alto, o chão começou a faltar. Eu tive um burnout intenso, eu fiquei extremamente desorganizada em todos os aspectos da minha vida, saúde, finanças. Eu fiquei com uma profunda dificuldade de sustentar a estrutura. Me desconectei do meu corpo, eu queria expansão, mas eu negligenciava os limites. Eu queria um propósito grandioso, mas eu ignorava as consequências. E o corpo, a vida e a realidade, todos me lembraram da mesma coisa. Ninguém está fora da ordem. E talvez essa ideia do eu especial seja menos sobre autoestima e mais sobre uma resistência à condição humana. Porque ser humano é estar dentro da lei, é ter limite, é responder aos ciclos da natureza, é viver em comunhão com essa natureza. E talvez o amadurecimento espiritual comece quando a gente aceita que nós não somos uma exceção, mas sim
parte da estrutura. Quando a gente costuma buscar apenas o alto, algo inevitavelmente se desorganiza. Quando só o êxtase importa, a gente perde o chão, a gente perde o ritmo. Quando a gente só quer aquilo que é transcendental, a gente perde o corpo. Quando só o extraordinário importa, a gente perde a ordem, a estrutura. Isso não é uma punição, é consequência, porque a vida ela não se sustenta nesses picos. O corpo não foi feito para viver num estado elevado permanentemente. A natureza não funciona apenas no ápice, ela funciona em ciclos. Quando a gente ignora a ordem não desaparece só porque a gente não está ali prestando atenção nela. Ela ainda está ali. E a tendência é que o nosso corpo vai nos devolver a ela, porque ela é o denominador comum. É a ela que o nosso corpo tende a retornar, porque a natureza é essa ordem. E o nosso corpo ele vai estar sempre se conectando com a natureza, com o ritmo natural das coisas, independente da gente estar se esforçando para viver fora desse limite. O nosso corpo pode nos devolver a essa ordem através de cansaço, através de ansiedade, através de um burnout, através de desorganizações que tendem para a ordem, que tendem para a volta, o retorno ao ritmo natural. E isso não é um castigo, isso é uma reorganização. O corpo vai sempre buscar nos trazer de volta para o eixo. A natureza vai sempre tender à organização, sempre pendendo para aquilo que sirva à continuação da vida. Às vezes, por mais que a gente queira operar no máximo do máximo o tempo todo, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa saúde vai tender a nos levar para a continuação da nossa vida, que pode ser justamente a ruptura desse ritmo máximo que a gente criou. Porque esse ritmo máximo, ele não é natural. Então, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa saúde vai, de alguma forma, colocar a gente de volta ali. Mesmo se tiver que parar tudo. Sabe quando você tá frenético de um lado para o outro, e aí, de repente, você cai doente, gripado, com febre, ou seja lá o que for. Isso é a vida parando você, a força para você poder se reorganizar, para sua saúde poder se reorganizar e voltar a operar num nível que seja melhor para você e para a sua vida, mesmo que não seja exatamente aquilo que você quer. E talvez o movimento mais difícil e mais maduro seja esse, o retorno ao ordinário, não como resignação, não como mediocridade, mas como reconciliação com a ordem. O ordinário não é pequeno. O ordinário é onde a vida acontece, é onde a inteligência que sustenta tudo se manifesta sem espetáculo, sem milagre, sem explosão. É onde o invisível se traduz em ritmo. Dormir quando o corpo pede descanso, comer com presença, trabalhar com constância, organizar as próprias finanças, sustentar relações com responsabilidade, cumprir compromissos mesmo quando ninguém está olhando. Nada disso parece místico, nada disso parece grandioso. E talvez seja exatamente por isso que a gente negligencia. Mas é aqui que a ordem se revela. É no ciclo do sono, é na disciplina que constrói estabilidade, é na consequência que ensina maturidade, o limite que protege. Se o divino é essa inteligência que estrutura a vida, então ele não está apenas nos picos de consciência, ele está na gravidade que nos mantém no chão, ele está na repetição que constrói o nosso caráter, a rotina que sustenta o futuro. O ordinário não é o oposto do sagrado, o ordinário é o lugar onde o sagrado se torna habitável. Eu não estou dizendo que o pico é o problema. O extraordinário pode existir, ele pode ter função, ele pode abrir percepção, ele pode até reorganizar alguma coisa, mas ele não é o único lugar onde a beleza mora. Talvez o nosso erro não seja desejar o extraordinário, mas sim ter perdido a capacidade de enxergar o ordinário como magnificamente belo. Você olha para a natureza na sua forma mais simples, uma árvore crescendo, a maré subindo e descendo,
acontecendo, o céu mudando de cor ao longo do dia. E aquilo é absolutamente maravilhoso. Só que muitas vezes a gente olha para esses eventos constantes da vida e a gente não acha aquilo magnífico, né? A gente acha aquilo comum. A palavra ordinário ganhou uma conotação pejorativa ao longo dos anos. Ordinário virou sinônimo de medíocre, banal, sem brilho. Mas se ordinário vem de ordem, então o ordinário é aquilo que está perfeitamente inserido na ordem da vida. E a natureza, na sua forma mais simples, é ordinária e é deslumbrante. Uma montanha não está tentando ser especial. O mar não está tentando viver num pico de grandeza. O céu não precisa de êxtase para ser sublime. Existe uma beleza magnânima na vida quando ela está simplesmente sendo aquilo que é. O pico não é problemático, ele pode ter propósito, ele pode marcar momentos, mas ele não é o único lugar onde o sagrado acontece e talvez nem seja o principal, porque o que sustenta a beleza não é o rompimento da ordem, é a fidelidade a ela. Talvez a pergunta não seja se você pode viver algo extraordinário, mas sim por que o ordinário deixou de parecer suficiente? Por que a gente se desconectou da capacidade de ver milagre na estrutura simples da vida? Você quer ser especial ou você quer aprender a enxergar? Você quer viver acima da vida comum ou você quer participar da ordem que já está acontecendo no seu corpo, no tempo, na natureza, nas pequenas responsabilidades, nas relações, no cuidado, no ritmo? Porque talvez o extraordinário não esteja fora da ordem, talvez ele esteja contido nela. E talvez a maturidade espiritual não seja buscar o alto o tempo todo, mas sim reconhecer que o céu não está só acima de você, ele está em todo lugar, inclusive aqui. Me conta nos comentários o que você achou dessa conversa e qual a sua opinião sobre isso. A gente se vê no próximo.